Olá, tudo bem? Eu sou Thaís, esse é o Tarol. E hoje a gente vai saber se você que está estudando, seja para uma prova de concurso, um exame na sua profissão, uma certificação, uma prova, enfim, que você faça aí de alguma especialização, vamos ver se você vai sair bem nessa prova? Vou me sair bem nessa prova? É a pergunta de hoje. Tá? Eu trouxe duas opções aqui, você pode se conectar com a primeira opção, que é a pedrinha verde, ou com esse tarô aqui, ou com essa pedrinha amarela, amarela e branca, com esse tarô aqui. E para as duas a gente vai fazer a leitura desse deck aqui, tá? Vou começar com a primeira opção. Vou me sair bem nessa prova? Então já mentaliza a sua prova, já mentaliza você e, obviamente, você saindo bem nessa prova, né? Mas vamos ver aqui o que o tarô fala sobre isso. Vou me sair bem nessa prova? Vamos ver aqui. Rei de ouros. Aqui já me mostra um potencial, sim, tá? Para você ir bem nessa prova. Né, o rei de ouros traz, inclusive, a pessoa que tem dinheiro, né? A pessoa que vai atrás, que trabalha, né? Que realiza, materialmente falando, os seus objetivos e que, por consequência, tem dinheiro, tá? Pode até ser que você esteja trabalhando e esteja precisando estudar, né? Mas o que eu vejo aqui é que já é um sim, tá? Deixa eu ver o que mais que o Tarot vai falar. Às vezes você pode estar lidando com alguém que esteja estudando, tá? Isso aqui pode até ser a representação do parceiro que você tem, de um colega que você tem, tá? Se é uma prova dentro de uma empresa, tá mais favorável ainda, tá bom? Mas geralmente aqui, quando a gente fala de um rei de ouros, o rei de ouros já é o dono, né? Da própria empresa. Às vezes é você que está aplicando prova em alguém, né? Bem específico. Vamos ver. O que mais que o Tarot tem a falar pra gente? 2 de ouros. 4 de copas. 9 de paus, eu vejo um cansaço, né, grande aqui, por conta disso. E você tendo que gerenciar duas coisas, né? Como eu falei, que tem um viés já de pessoas que trabalham, então se é algo relativo à própria organização ou ao seu crescimento profissional, eu vejo que você tem que conciliar, tá? Seja o seu trabalho, seja essa prova, seja a família, seja essa prova, seja preciso fazer essa prova para ter um pouco mais de dinheiro, né? Ou então, às vezes eu gasto meu tempo e preciso desse tempo para estudar, tipo, é como se eu estivesse sempre numa dualidade, sabe? No sentido de ter que conduzir duas coisas, fazer malabarismo muitas das vezes, né? Quem não faz malabarismo quando estuda, né? Só se você tem a benesse aí de estar 100% nesse contexto. Achei interessante aqui, né? Verde, rosa, verde com rosa. E o 4 de copas me fala até de você, até meio entediado, né? Às vezes é um estudo que já está cansativo para você, né? Só que a tua resistência, o teu empenho, né? A forma como você já ganhou experiência nesse contexto todo me mostra que é possível você alcançar, sim, um resultado positivo nessa prova, tá? Depois me conta aí nos comentários que prova é que você está fazendo. Aqui pode ser exames, né? Exames da ordem, por exemplo, vestibulares, provas no sentido global, tá? Às vezes uma prova até dentro de uma instituição aí que você trabalha ou que você faça parte, tá? Mas pode ser entediante? Pode. Só que eu vejo que é como se estivesse chegando ao fim, sabe? Uma situação aqui, 9 de paus, né? Ele já me mostra um ponto, não um ponto final em si, mas um caminho aí para a finalização de algo, né? Então será algo que você estava o tempo inteiro tendo que conduzir, né? Fazer malabarismo, por exemplo, tendo que se fechar para algo ou para alguém em prol disso, eu vejo que é algo que pode te dar resultado sim, tá? Obviamente, eu tô falando isso aqui não é para você parar de fazer o que você está fazendo, não. Só tá funcionando porque você tá fazendo, tá? Então, nenhuma leitura de tarô vai dizer o que você deve ou não fazer. A gente vê só energias, tá? Então, não pare de fazer o que você tá fazendo só por causa dessa tiragem. Eu vejo pessoas muito cansadas, como eu falei, entediadas,
mas para alguns aqui pode até ser, por exemplo, quando aparece uma situação externa, aparece uma coisa além, você se fecha, entendeu? Talvez o seu foco esteja bacana, seu foco esteja grande aí, e você não quer dar ouvido, você não quer ter mais uma coisa na tua preocupação. Mas como a gente veio aqui com o Rei de Ouros, né? O Rei de Ouros já me traz vantagens econômicas, já me traz ascensão na carreira, já me traz crescimento profissional, pessoas que conduzem dinheiro, né? Rei de Copas. Tenta trazer um pouco mais de equilíbrio emocional. E aqui, temos até essa questão aqui do 3 de Copas, né? Às vezes as pessoas até te chamam para sair, para se divertir, né? Eu tô vendo pessoas que estão realmente aqui empenhadas, né? 9 de Espadas, a gente tá assim com a cabeça fritando, inclusive de tanto estudar, ou fritando por ansiedade também, por essa prova, né? 9 de Espadas, tá aqui, tá? Não tava aparecendo. Mas há uma necessidade aí até de um pouco mais de equilíbrio emocional e até equilíbrio com. Se a prova estiver nas vias de acontecer, em vias de acontecer, então você, por favor, ignore o que eu vou falar, mas se não tá, tenta conciliar coisas que podem te trazer bem-estar emocional. E às vezes pode até ser se alegrar um pouco mais, sair com a família, sabe? Ver os amigos. Por que não, de repente, ir para um barzinho, algum lugar, algum restaurante, sabe? Trazer um pouco mais de leveza dentro desse contexto. Mesmo que seja com colegas que estejam fazendo o mesmo que você, estudando, tá? Mas aqui pede um certo equilíbrio emocional, para você saber até conduzir quando as coisas que atrapalham a tua vida possam aparecer, surgir, né? Vamos ver aqui uma mensagem para você. Eu não sei se essa mensagem, na verdade, faz algum contexto aqui com a tiragem em si, mas essa frase fala de que quando a gente pensa que a gente se rendeu, a gente se rende ainda mais, tá? Então pega essa frase, veja no que ela se encaixa para você. Se ela não fez sentido para você, então não é para você, tá? Mas para alguém aqui vai fazer algum sentido, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos agora para a segunda opção. Vamos lá, então, vou me sair bem nessa prova, mentaliza você, mentaliza essa prova. Vejo o tanto que você está se empenhando para isso também, tá? Vou me sair bem nessa prova, a gente vai responder e depois vai explicar algumas coisas, tá? Vou me sair bem nessa prova. 9 de Copas me mostra um belo de, né, um potencial aí para dar certo, tá? Inclusive de você tendo mais estrutura, de repente, para você estar, para você fazer as coisas que você gosta de fato, sabe? Às vezes você gosta de, sei lá, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de me empenhar mais na minha vida, eu gosto de sair com os meus amigos, eu gosto de estar embalada, eu gosto de me divertir, de beber, e às vezes você está no cenário que você tem muitas restrições por conta de uma prova, né? E isso te traz algum desconforto. Então, o que eu vejo aqui é que tem um potencial para que você seja aprovado, você passe nisso e você volte a cultivar o seu bem-estar, tá? Aqui, se você estiver estudando pouco, se você não estiver se empenhando, se você não estiver fazendo a sua parte, né, que é um milagre divino, aqui eu já penso para você, olha, que tal você repensar em largar um pouquinho essa vida bandida, se for o seu caso, e se empenhar um pouco mais, né? Porque não vem de graça, tá? Precisa de uma contrapartida da sua parte. E aqui também vem falando, se você. Principalmente essa carta aqui, não me remete muito a pessoas mais fitness, mais gostosas, né? Mas você pode ver que todos os copos, né? As 9 taças estão cheias d'água, né? Então, beba mais água, tá?
se hidrate bastante, tá? Tenta trazer aí um certo bem-estar, inclusive nas suas metas, tá vendo aqui, ó? Ela tem várias metas, vários recortes aqui, né? Talvez as coisas que ela queira realizar, uma moral dos sonhos, não sei, aqui uns checklists, né, do que ela fez. Então, assim, talvez você esteja sendo convidado até para ter um pouco mais de organização dentro dos seus estudos, trazer o estudo mais bonito, mais leve, sabe? Quem sabe comprar umas canetas novas, sabe? Quando a gente precisa de algo que deixa mais feliz. Vamos lá. Página de copas. 3 paus. Cavaleiro de paus. Ó, eu já te adianto aqui que se você estiver deixando para a última hora, pode ser que você tenha que correr, tá? E aí vai ser bem estressante, você vai ficar com ansiedade. Então, tenta ver se você não está recebendo convite demais para desviar você do seu foco, tá? Para outros aqui, se você já tiver, de repente, num contexto de esperar resultado e tal, pode vir um resultado bem positivo, tá? Um resultado bem positivo, e que você consiga vislumbrar, inclusive, planejamentos que você talvez tenha guardado, tenha deixado para lá, sabe? Às vezes uma viagem que você quer fazer, algo que você quer comprar, e aí você vê que de repente que fazendo uma prova, essa prova especificamente pode trazer uma certa ascensão nesse sentido, né? De você ter dinheiro ou estrutura, seja emocional, né? Porque às vezes é uma prova só emocional, né? Eu já passei por uma situação dessa, eu precisei fazer uma prova só para me livrar, mas nada aconteceu de frente na minha vida, né? Então, às vezes isso pode trazer essa situação, né? De, meu, vou fazer isso aqui só para eu olhar lá para frente, uma forma de ganhar mais tempo, de ganhar mais viagens, de fazer mais do que eu quero, e tipo, não digo necessariamente um livramento, né? Mas de trazer, porque não tem carta aqui de livramento, mas até de você fazer as coisas que você gosta, sabe? Aqui pode até ser um convite, então se você está muito, 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 muito bitolado com uma prova, com uma certificação, com um vestibular em si, fala para você de fato olhar lá para frente, se empenhar bastante, só que toma cuidado para você não gastar toda a sua energia agora, sabe? Tenta fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade e tenta trazer beleza, tenta trazer leveza, sabe? Aquela coisa do caderno colorido, das canetinhas coloridas, sabe? Dos desenhos, isso pode te ajudar a alcançar, tá? Eu estudei muito assim, sabia? Fazendo desenho. Eu sou bem visual, então eu aprendi a estudar fazendo desenhos. E aí, depois que eu aprendi isso, eu comecei a passar em tudo quanto é prova. Às vezes tá pedindo para você trazer um certo ar de infância aí dentro desse contexto, sabe? Não de trazer infantilidade para os seus estudos, não, mas trazer um viés de infância. Adesivinhos, sabe? Umas paradinhas mais assim, podem te ajudar a alcançar esse objetivo. Talvez você até tenha uma estrutura legal, mas você quer algo mais, sabe? Cavaleiro de Copas. Aqui eu tô vendo que você nem tá ligando muito, né? Ó, o que eu vejo aqui é que pode ser que seu objetivo até seja outro, né? Não sei se você clicou aqui só pra ver a tiragem, mas posso estar falando com pessoas que nem estão estudando, tá? Ou que se estão estudando assim, de boinha. Talvez sem prazo, talvez só estudando por estudar, porque não tem outra coisa para fazer, ou então o prazo tá muito longo, né? Mas eu vejo assim que se você enrolar muito, né, ou se envolver demais aí com questões emocionais, amorosas, enfim, isso pode fazer com que você tenha que correr lá na frente, sabe? Para trazer um gás aí. Né? O que eu vejo também é que tem alguém aí no seu contexto que está te convidando para fazer alguma coisa, tá? É alguém que gosta de você, alguém que quer estar contigo, alguém que de fato tem apreço por você. Essa pessoa vai te convidar para fazer alguma coisa. Para alguns aqui até um encontro mais casual, né? Mas vai ser bacana, sabe? Vai ser algo que você vai se sentir bem, vai se sentir legal, né? Mas aí você precisa só avaliar quais são as suas metas, seus objetivos, seus planos, tá? Para que você não tenha que correr, tá? Porque eu vejo aqui um movimento de aceleração, às vezes até desnecessário, tá? Mas que vem convite de alguém vai querer sair com você, alguém vai passar aí para te ver. Às vezes você tá num contexto, né, de estudo que você não tá tendo muito tempo, talvez, não sei,
porque o 9 de copas não me fala muito disso, né? Fala, inclusive, as pessoas estão até de boinha demais, né? Mas que vem convite aí para você até para uma viagem de moto, se for o caso, né? Às vezes você vai fazer uma prova em uma outra cidade e alguém pode te ofertar aí uma carona de moto ou de um veículo mais rápido, tá? Para você poder fazer essa prova, né? Então, vai aí de você, obviamente, se você quer. Mas que vem convite, vem mensagem, vem planos com você, vem, tá? Então, eu particularmente não acho que você esteja tão focado nos estudos, não. Se você quer muito passar numa prova aí, eu sugiro que você se empenhe um pouco mais, tá? Porque aqui eu tô vendo movimentos até de pessoas externas, tirando você do seu foco, mas assim, tudo bem, obrigada pra você, sabe? Mas veja quais são os seus objetivos, você tá perdendo tempo estudando. Nossa, mano, gente, desculpa, mas tá muito escura essa carta. Aqui tá escuro, a carta é escura. Deixa eu ver aqui. Aqui, essa carta fala. Eu já li ela antes aqui, tá? Porque tava muito pequenininho. Eu testemunho a escuridão e invoco a luz com a minha oração. E que agradece, no caso dessa carta, né? Agradece, né? Obrigado, universo, por me guiar a, e perceber este medo através dos olhos do mestre do amor, né? Professor do amor. Então, se tem algo que está te apavorando, aqui pede até para você, de repente, orar um pouco mais, né? Orar aí para Deus, do universo, para fazer com que esse medo se transforme em algo diferente, uma percepção diferente, né? E que o amor pode te ajudar. Às vezes aqui é até um convite para você ser um pouco mais amorosa com você nesse processo, né? Nem tudo é sobre correria de estudo. A gente precisa ter autocuidado, a gente precisa fazer também as coisas que a gente gosta, né? Óbvio, dentro aí guardadas as proporções, tá? Dentro do contexto que você tá. E não tenha medo não, tá? Não tenha medo do cenário que você tá, do contexto que você tá, que as coisas tendem a se ajustar, sabe? Tenta olhar tudo que está acontecendo na sua vida com o olhar do amor, tá? O que quer que isso signifique para você. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!